que eu vou te ensinar nesse vídeo vai resolver um grande problema que pode estar te prejudicando e muito para você conseguir fazer suas vendas no marketing digital. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que se você entender exatamente o que eu quero te passar aqui, você vai melhorar muito a sua copy, vai melhorar muito a sua argumentação, sua comunicação com o cliente para conseguir gerar muitas vendas. Meu nome é Eric Caetano, eu trabalho com marketing digital e já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você é novato e assina o sininho da notificação para receber todos os avisos dos novos vídeos que eu tô colocando toda semana para ajudar você a deslanchar aí no marketing. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Nesse vídeo, eu vou te falar qual que é a copy ideal para cada uma dessas etapas aqui dos níveis de consciência do seu público. Ou seja, se você tiver uma boa copy ideal para cada um desses momentos aqui em que o público vai se encontrar, você vai estar com a comunicação muito mais certeira e com isso você vai conseguir fazer muito mais vendas para esse público. Nessa imagem, muita gente, né, muitos de vocês já vão ter visto essa imagem, já vai ter visto alguma coisa sobre, alguns já vão entender, saber falar aqui o que é o topo, meio e fundo do funil, mas ainda estão com dificuldade de vender porque falta um detalhe muito importante, que é o que eu vou te dar nesse vídeo. Então a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que o fundo do funil é a menor parcela aqui do público, ou seja, uma parcela bem pequena do fundo do funil, e esse fundo do funil significa que são as pessoas mais quentes, ou seja, o público mais engajado, o público que está no momento de compra, assim, ideal. Então falta só aquele empurrãozinho para esse público fazer a compra. Ele já conhece o produto, ele já sabe como é que funciona, ele tem algumas objeções e aí ele tá aqui um público muito aquecido, muito consciente. E onde que os afiliados iniciantes vão atacar, né? Justamente aqui nesse ponto. Ou seja, a maior parte das pessoas que vão trabalhar com marketing digital vão tentar mandar os seus anúncios, mandar a sua produção de conteúdo, tudo focado nesse fundo de funil. E como é a menor parcela do público e todo mundo tá vindo anunciar pra cá, adivinha? Uma concorrência monstruosa. Então, aqui é muita concorrência para um público pequeno. E você não tem poder de escala aqui, já que é a menor parcela do público. Se você ficar fazendo anúncio só pra cá, você vai crescer, aumentar suas vendas como, né? Então é bem difícil, chega num ponto que você chega no limite, porque você tá pegando esse público todo aqui. E outra coisa, a escala, então, ela vai tender a sempre subir esse nível de consciência. Ou seja, você vai sempre ter que tentar pegar esse meio de funil e esse público aqui de topo de funil para você conseguir aumentar suas vendas, já que a maior parcela do público tá aqui e é uma parcela inexplorada. Pouquíssimos afiliados faz conteúdo ou anúncio para esse público daqui, por causa da dificuldade, né? Já que ele é um público mais frio, é um público que não conhece o produto. Então, como que funciona esse nível de consciência? De onde que tiraram isso, né? Houveram pesquisas que falaram que as pessoas, elas têm um caminho que elas seguem até chegar no momento de compra. Então a maioria das pessoas não vão ver um anúncio lá e vai desesperar e já comprar o produto. Elas passam por etapas. Então aqui no topo do funil, são as pessoas que não têm consciência que tem algum problema ou alguma questão a ser resolvidas. E todas as pessoas fazem compras, ou seja, a gente compra para resolver algum problema que a gente tá ou para resolver alguma questão, né? Então aqui as pessoas não sabem que tem um problema, não sabem que tem alguma questão para resolver e por isso elas não querem comprar nada aqui. Elas não estão pensando em nenhum produto, estão pensando em nada nesse momento. Então aqui de bobeira. Então dificilmente você vai conseguir fazer uma venda direta aqui para esse público. E já quando a pessoa já descobre que tem um problema e, né, e vê que tem alguma questão, ela já começa a descer aqui para o meio de funil. E é aqui nesse momento que ela começa a pensar, nossa, eu tenho um problema, né? Tem uma questão que eu quero resolver, mas será que tem solução? Não sei. Aí de repente ela vai pesquisando e ela começa a perceber que existe soluções para aquele problema dela, aquela questão que ela tem. Então aqui ela sabe que tem um problema, não sabe qual que é a solução exata, mas ela sabe que tem alguma solução. E aí depois, quando ela começa a pesquisar, ver as opções e tudo, ela tem conhecimento do produto e aqui ela chega no fundo de funil. Então aqui ela já tem conhecimento até do produto para fazer alguma compra, né? Então agora eu preparei um esqueminha para a gente conseguir entender melhor
sobre essa questão da cópia aí que a gente pode usar, né? Ou da produção de conteúdo, ou de algum anúncio, tudo, sobre esses níveis de consciência. Então, como que a gente pode abordar essas pessoas aí, esse público que ainda não sabe que tem um problema, né? São as pessoas que estão inconscientes do problema, da questão delas de resolver. Então, aqui, ainda não sei que tem um problema. E o que eu vou fazer, né? Usar bastante storytelling. O que é storytelling? Você contar uma história, né? Contar um caso para chamar a atenção da pessoa e ela começar a perceber naquela história que ela pode ter algum problema, alguma questão, porque ela vai se identificar com a história que está sendo contada. Isso chama storytelling. E chame a atenção da pessoa com gatilho de curiosidade, ou seja, se você colocar bastante gatilho de curiosidade, quebra de padrão, né? Que é aquele momento que você começa a falar uma coisa que é totalmente diferente do que a pessoa está acostumada a ouvir. E como que acontece isso? Eu vou usar um exemplo de um produto bastante incomum aqui nessa aula, porque todo mundo começa a usar exemplos assim de produtos para emagrecimento, produtos assim que a gente já ouve falar bastante, mas aí depois a gente tem muita dificuldade de transpor isso para outros produtos. Então eu vou falar de produtos assim que você não tá acostumado, porque aí você vai conseguir pensar melhor quando você for transpor isso daqui pro produto que você vai oferecer, do nicho que você vai oferecer. O produto que eu escolhi é um produto que é um e-book de fazer o bebê dormir. Então lá no e-book tem uma promessa de fazer o bebê dormir em 5 minutos, porque tem mães que têm esses bebês que não dormem e a mãe fica super estressada, não dorme quase nada, tem problemas lá com família por causa disso, né? Problema no casamento, enfim, dá uma série de questões. E aí por isso fizeram e-books, produziram esse tipo de produto para atender esse tipo de público aí. Então, essas mães, às vezes, quando tá no nível de inconsciência, né? Ou seja, elas não sabem que elas têm um problema, elas vão estar lá, tá com o filho, não dorme tudo, mas ela acha que aquilo é normal, né? Que toda mãe passa por aquilo. Às vezes ela pensa que nem tem solução aquilo, que ela tem que passar por isso e pronto, e acabou. Então ela não tá pensando em nenhum produto, não quer comprar nada, porque ela acha que é assim. Aí, quando você começa a contar uma história, então, pra essa mãe, né? Pra esse tipo de público, que os bebês precisam dormir, por causa que isso faz parte do desenvolvimento natural deles. E se eles ficam sem dormir, isso pode ocasionar problemas lá no sistema nervoso deles, central, né, na hora do desenvolvimento, por causa de ter ficado sem dormir, sem ter desenvolvido direito nessa parte. E também falar que a história de alguém que o casamento começou a ficar muito difícil por causa que as pessoas não dormiam, ficavam muito irritadas, não conseguia separar isso, né? Questão de cuidar do casamento, cuidar dos filhos. Enfim, tem vários tipos de história que você poderia contar aqui. E essa pessoa, de repente, ela vai começar a se identificar em alguns pontos com essa história. Quebra de padrão seria, por exemplo, brócolis faz mal, sabe? Isso é uma quebra de padrão, é uma coisa que muito contraditória, assim, que você fala que as pessoas ficam muito assustadas. É claro que tem que ter verdade nessa questão que você falar, né? Ou você pode falar, por exemplo, saiba como esse unicórnio mudou a minha vida. Aí você mostra um ursinho de unicórnio. E aí a pessoa, mas o que tem a ver esse unicórnio? Aí você conta lá a história e tal, e aí você dá um jeito lá no meio da história de envolver esse unicórnio aí com a questão de ter mudado a sua vida. Então são coisas assim que chamam bastante a atenção das pessoas para elas prestarem atenção nessa história aqui que você vai contar. Então isso desperta bastante gatilho de curiosidade nelas. Aí a pessoa, de repente, ela já começa a identificar com essa história aqui, né? E aí ela sabe agora que ela tem um problema, mas ainda não sabe se existe solução. E aí, o que fazer nesse momento, né? Então, nesse momento, a gente vai detalhar dores do avatar. Quem que é o avatar? É aquela pessoa que a gente coloca como exemplo, assim, que representa aquele público, né? Então, seria uma mãe que tem um filho pequeno, que não dorme. Essa mãe tem tantos anos, ela é casada, tá tendo problema assim, assim, assado. E aí, aqui, então, você vai contar sobre as dores desse avatar para ele, né? Então você vai falar, por exemplo, lá no meio da sua história, você vai estar como se fosse uma mãe também que passou por isso. Aí ela vai falar: olha, eu entendo, eu sei como que é passar por isso, noite sem dormir, problema de relacionamento com o marido, porque as pessoas não dormem, não tá conseguindo ter momentos assim com o marido. Então eu sei como que é isso e entrar em depressão, né? Começar a entrar em depressão às vezes pós-parto, gerado por causa desse problema de não dormir. Então tudo isso você vai contando aqui, nessa história, nesse momento aqui. E essa pessoa, de repente, começa a identificar mais ainda com a história. E lá você já começa a falar que existe sim uma solução para esse problema. Ou seja, aqui é importante que você não fale do produto. Aqui você vai falar o meio pelo qual
a pessoa vai conseguir resolver aquele problema. Então você vai falar, por exemplo, olha, até que eu descobri, existe um método novo que estão usando lá nos Estados Unidos, que estão fazendo os bebês dormirem uma noite toda e ele consegue dormir em 5 minutos e tal. E aí a pessoa já vai ficar super interessada, pensando, nossa, mas tem uma solução então, esse método, né? Que método é esse? Onde eu encontro? E aí ela parte para esse momento aqui, que sabe que existe uma solução, mas ainda não sabe onde encontrar. E aí nesse momento você vai oferecer ajuda, né? Como um mentor ou uma pessoa que vai ajudar esse avatar. Lá ele não vai saber quem é você, claro, porque a gente geralmente usa personagens lá. E nisso você, com essa personagem, você vai falar lá na sua história, falando assim, nossa, então eu descobri esse método e eu resolvi ajudar mães que também estão passando pela mesma situação que eu passei antes. Porque eu vi o tanto que é difícil e tal, e quando eu consegui eu fiquei muito feliz, então decidi espalhar essa notícia para o máximo de pessoas que eu conseguisse. Então, nisso a pessoa já vai começar a ter uma confiança, gerar um relacionamento com você. Isso vai ser muito importante para essa pessoa ir descendo os níveis de consciência até chegar no momento ideal de compra. Aqui também você pode colocar provas sociais, né, de outras pessoas que tiveram resultado com aquilo, para essa pessoa ver que essa solução que você está começando a apresentar para ela funciona, né, e que pode funcionar para ela também. E aí ela chega aqui no ponto que ela sabe que existe a solução, mas ela ainda sabe onde encontrar, né, porque você já está começando a falar o caminho para ela, mas ela ainda não sabe qual escolher, porque dentre as opções que ela andou pesquisando, ela ainda não sabe qual solução ela escolhe. E aí, nesse momento aqui, você vai gerar relacionamento com essa pessoa, ou seja, vai gerar bastante conteúdo de valor para ela, vai dar dicas para ela e tudo mais sobre aquilo. E depois que você tiver consolidado esse relacionamento aqui com essa pessoa, que ela estiver confiando em você, que ela vê que você tem autoridade naquele assunto que você tá falando, aí você começa finalmente a apresentar, né, o produto para ela. E aí ela conheceu o seu produto, mas espera uma boa oferta. Então ela já sabe qual que é seu produto, sabe que ele tem uma solução que possivelmente vai ajudar muito ela aí, já tá praticamente convencida, né, de que vai ajudar ela com aquele problema. E aí você vem com as quebras de objeções, né? Então você vai falar, olha, esse e-book, ele tem só métodos totalmente naturais, saudáveis, você não vai ter que dar nada pro seu filho. Vai ser métodos assim que você consegue fazer em casa, de forma rápida, e que vai ajudar o seu filho a desenvolver muito rápido essa questão aí do sono, vai melhorar a questão da sua família e tudo mais. E aí você vai falar provas sociais novamente para ela, vai falar mais exemplos lá de pessoas que conseguiram resultados com esse produto, vai falar dos bônus, né, que ela ganha se ela adquirir o produto, descontos. Então tudo aqui que tiver de benefício desse produto, você vai falar nesse momento para quebrar as objeções que essa pessoa tem. E aí é esse momento aqui que ela vai fazer a compra. E qual que é o grande erro que as pessoas falham miseravelmente na hora de vender no marketing digital? O grande erro é pular os níveis de consciência, ou seja, a pessoa tá lá no primeiro nível de consciência, que quando ela tá inconsciente, na verdade, tá lá no nível mais em cima lá da pirâmide invertida, né? E aí você quer passar ela lá de cima, lá para baixo direto. Então você quer pegar a pessoa de lá e já mandar ela lá pro fundo do funil, do topo pro fundo. Isso não vai funcionar, porque essa pessoa ainda não passou pelo processo, então ela não vai chegar nesse momento ideal de compra. É muito mais difícil vender assim. E e o grande erro assim também é você oferecer o produto em momentos errados, que é justamente isso. A pessoa tá lá no topo do funil, de repente você já apresenta o produto para ela, sendo que ela nem tá pensando que ela tem problema nem nada. Então, para que ela vai comprar o seu produto? Por mais que você jogue benefícios, bônus e tudo lá para ela não vai querer. Muito, muito, muito difícil ela querer fazer uma compra aqui. Então, essa aula é mais para você aprender como que funciona exatamente essa questão dos níveis de consciência aqui, né? Para você passar a pessoa do topo pro meio, depois do meio pro fundo e aí fazer a sua venda aqui. E aí uma dúvida que muitos de vocês devem ter e que sempre me perguntam é: tá, Eric, mas como que eu vou fazer isso daqui tudo na questão se eu for fazer um anúncio lá no Facebook Ads, por exemplo? Porque se eu for produzir conteúdo é mais fácil, né? Porque eu produzo um conteúdo aqui que trata dessa questão. Depois eu faço outro conteúdo que vai falar sobre isso. Se eu tiver, por exemplo, um YouTube, né? Ou se eu tiver um Instagram, eu vou fazendo posts ali que vão pegar essas parcelas aqui desse público. E esse público ele vai acompanhando os posts até chegar lá no momento de compra.
Agora, se você vai fazer um tráfego direto, ou seja, vai fazer um anúncio lá no Facebook Ads, para a pessoa já clicar no seu link direto, cair lá na página de vendas, você tem que fazer então um anúncio que vai abordar tudo isso daqui num anúncio só. Ou seja, se o seu anúncio tiver um vídeo, nesse vídeo você vai contar uma história rápida lá, que vai fazer a pessoa se identificar com a história, vai entender que ela tem um problema. De repente ela já vai pensar que não tem solução, mas no próprio vídeo você vai falar que existe uma solução. Vai falar desse método inovador que descobriram não sei onde, que a pessoa pode aprender com ele, fazer o filho dela dormir. Aí de repente você já fala lá do produto, né? Fala que chama a atenção dela para clicar lá no link, na verdade, né? Que é um grande erro. Não fala do produto nesse momento do anúncio, porque o anúncio já é diferente. O anúncio você tem que fazer com que a pessoa clique no seu link e não tem que parecer que é uma propaganda de alguma coisa. Então você vai chegar aqui nesse ponto de falar que existe uma solução, existe um novo método inovador e tudo mais, né? E fala assim, clique no link, saiba mais e veja que método inovador é esse que tá fazendo muita gente sair dessa miséria aí de noite sem sono para ter noites incríveis de sono e melhoria na vida e tudo mais. Aí a pessoa vai clicar lá no link de afiliado, né, no seu caso, que vai mandar para a página direto e vai cair na página de vendas que vai terminar de fazer isso daqui e fazer a venda para você. Então é assim que funciona e é assim que você vai conseguir atingir esses públicos, né? Seja lá onde ele vai estar no nível de consciência para conseguir finalmente fazer as suas vendas. Eu espero ter ajudado você com essa dica bombástica, que é uma dica assim de curso pago, porque eu tirei isso daqui de uma aula de um dos cursos que eu mais gostei que eu fiz de marketing digital, que é o SVA, o Segredo das Vendas Automáticas, e eu trouxe aqui para você no meu canal. Então fica ligado que sempre tem vídeo aqui novo falando sobre várias coisas assim que eu vejo nos cursos, que eu acho muito interessante, que vai ajudar você. Então tchau, tchau e até o próximo vídeo.